Mais de uma vez nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com pessoas que alertaram então para a presença de microplástico na água, dizendo que o tal do microplástico estava praticamente invadindo não só o meio ambiente, estava passando para as pessoas e estava passando para leite materno e por aí afora. E nós vimos aqui uma notícia publicada por uma instituição científica da China e publicada numa revista especializada de química da China, dizendo o seguinte, que ferver a água da torneira reduziria em até 80% a existência do microplástico. Já pensou beber água fervida ou não? Não sei. Nós pedimos à professora Juliana Brito, professora do Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara, para conversar um pouco conosco. Doutora Juliana, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Doutora Juliana, essa publicação feita numa revista científica, ela dá esperança para a gente tentar controlar o que a gente chama de microplástico na sua avaliação? Acho que sim, pelo menos em parte do que a gente do que a gente é obrigado a ingerir de microplástico. Essa pesquisa, ela traz um método bem simples que a gente poderia evitar ali, se a gente fervesse a água durante 5 minutos a 100 graus Celsius, um consumo de 80% a menos do que a gente ingere hoje. Compreendo. Agora, doutora Juliana, esse microplástico, como é que ele se forma? A gente imagina na garrafa PET, a gente imagina na sacolinha do supermercado, a gente imagina nos embrulhos todos de plástico que a gente tem. Como é que chega a esse ponto de ter um microplástico? É uma molécula do plástico? O que é isso? Olha, a definição de microplástico é um pequeno pedacinho de plástico, ele vai ter ali menos do que 5 micrômetros. Hoje a gente já fala em micro e nanoplásticos. Eles vêm de tudo que a gente consome hoje, né? O nosso mundo, ele é baseado em plástico. Então, a gente produziu plástico biodegradável por muito tempo, né? Na esperança de que ele fosse de fato biodegradável, mas hoje a gente sabe que, na verdade, ele se fragmenta nestes pequenos pedacinhos de plástico. As nossas roupas, por exemplo, quando a gente usa roupa de tecido sintético, a fricção da lavagem gera também esses microplásticos, nanoplásticos, e isso aí termina tudo em corpo d'água. E aí as nossas estações de tratamento de água não são capazes, infelizmente, de eliminar esses microplásticos. Então, hoje a gente encontra micro e nanoplástico em tudo que a gente tem, em tudo que a gente consome, produtos de beleza, tudo. Professora, a gente até lembrou aí daquela frase lá do Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, etc, etc. Isso vale para o microplástico também, ou para o plástico? Ele tem se transformado em muita coisa, né? Daqui a pouco ele está se transformando dentro do nosso organismo. A senhora sabe, quando o Lavoisier falou isso, ele acabou mal, né? Ele acabou sendo guilhotinado lá na época da Revolução Francesa. Mas não foi por isso, vai ver, ele morreu logo depois. Sim. Então, e aí, a gente se aplica ou não? Quer dizer, eles vão aparecer de qualquer jeito? Eles vão aparecer de qualquer jeito. A nossa única solução seria parar de consumir plástico, né? Não usar mais embalagens plásticas. Não é só o uso da embalagem, né? A gente, às vezes, replica essa embalagem em coisas que elas não foram imaginadas para fazer. Por exemplo, a água que a gente compra, aquela água mineral na garrafinha de plástico, ela tem uma data de validade. A data de validade, na maioria das vezes, não é da água, é da embalagem plástica. E aí, o que a pessoa faz? Bebe aquela água e continua usando aquela garrafinha por muito tempo. A garrafinha não foi feita para aquilo. E tem casos piores, né? A gente vê aí pessoas querendo cozinhar comida dentro da embalagem plástica. Não foi feito para aquilo, né? E aí, as nossas roupas também. O ideal seria o quê? Que a gente não usasse roupas feitas de materiais sintéticos, usasse lã, algodão, coisas mais... ambientalmente mais amigáveis, mas até produto de beleza. Tem muita coisa de esfoliante, que esses esfoliantes são feitos com pequenas partículas de plástico. Então, é muito complicado. A gente teria que repensar toda uma cadeia de uso de substâncias para conseguir ficar livre a longo prazo desse microplástico, porque ele não é degradável. Tem muitos estudos em termos de bactérias que vão ingerir e fazer a digestão desses microplásticos, mas a gente está ainda caminhando, é um assunto bastante novo. Isso explica a repercussão que esse trabalho teve, né? Porque seria uma solução até simples, né? Muitos países têm a cultura de beber a água
fervida, né? A gente não tem porque ela acaba ficando com um gosto meio estranho, né? Mas é normal em alguns lugares. Então, seria uma solução factível. Acho que 80% de ingestão a menos, acho que é bem considerável a longo prazo, né? Professora, seria o caso de colocar na embalagem? Tem microplástico aqui? Em qual embalagem você diz? Eu diria no rótulo da embalagem? Ou dizer, olha, é compatível para ser cozido, mas gera microplástico. A garrafinha de água que você falou agora há pouco, né? A gente às vezes guarda a garrafinha. Eu estou vendo aqui no estudo, tem várias garrafinhas de plástico que a gente usa. Usa uma vez e não pode usar mais. Precisaria ter uma orientação ou não? Acho que sim, acho que a gente precisa de uma conscientização, né? Aquele plástico que a gente comprou da embalagem não é para ele ficar morando no carro, aquecendo ali a 60, 70 graus, né? Tem todo um cuidado para a gente não fazer com que esse plástico não se quebre nesses pequenos pedacinhos, né? Para que ele tenha uma durabilidade maior, para que ele vá direto para a reciclagem, onde as pessoas de fato sabem como lidar com aquilo ali sem gerar maiores problemas. Ok, doutora Juliana, muito obrigado aqui pela sua gentileza. Imagina, as ordens. Obrigado a vocês pelo convite. Professora Juliana Brito, professora do Instituto de Química da Unesp, do campo de Araraquara. Bom, Priscila, o que é que você vai fazer com essa garrafinha de plástico que você tem aí? Conta pra gente o que você vai fazer depois que você ouviu a doutora Juliana falar. Estava falando aqui nos bastidores que daqui a pouco eu já vou me desfazer e adotar outra garrafinha. Porque o hábito, eu não sei se é fato, né? A gente compra a garrafinha, toma e guarda para encher de novo lá no filtro, etc. Não é isso, não? E ela acabou de dizer que não é adequado. Não é? Aí devia, eu acho que colocar no rótulo. Né? Só uma vez utilizável. Bom, eu acho que é uma coisa muito interessante e relevante que ela nos falou aqui, como todos que contribuem para o jornal.